E aí, gente? Hoje a gente vai continuar no tema anterior, que era o Antigo Regime, só que vamos focar em outros pontos. Trouxe uma aula para vocês hoje sobre o Renascimento Cultural, que é muito importante para a gente entender aquele período. A gente tem que pensar que são coisas simultâneas acontecendo ali. Tanto o fim do feudalismo, quanto a ideia do começo do absolutismo, essa mudança dessa mentalidade medieval, é um processo que eu vou explicar agora aqui. Então vamos lá, eu vou dar um contexto para vocês, depois a gente foca nas características, como foi na aula anterior. Como eu disse na aula anterior, era o fim do feudalismo. E eu expliquei as causas que geraram esse fim do feudalismo. Por exemplo, a praga, o peste negra. É, e isso gerou essa migração dessa população camponesa para as cidades, proporcionando assim um aumento do poder aquisitivo dos burgueses, como eu expliquei na aula anterior também, que como o aumento dessa população camponesa nas cidades, o aumento dessa população dessas cidades, acaba que isso gera ganhos para esses burgueses que participavam do comércio e tudo mais. Então vamos pensar nesse sentido. Com esse poder aquisitivo aumentado dos burgueses, da burguesia, eles queriam se diferenciar do resto da população, mas eles ainda eram parte desse resto, eles não eram nobres, eles não tinham essa posição hereditária, eles não tinham essa noção de hereditariedade. Então, como que eles poderiam fazer isso? Eles utilizavam do mecenato, era uma das opções de forma deles se diferenciarem do resto da população. Era uma questão de status. O que era o mecenato? Era o patrocínio, proteção desses artistas renascentistas, mais o patrocínio. A gente tem que pensar dessa forma, dessas artes e tudo mais, até a compra dessas artes, entre outras coisas. E isso, de certa forma, gerava status. Eles queriam se aproximar dessa ideia de nobreza, mas eles não podiam por causa dessa sociedade que era bem estática. Então a gente pode pensar nisso. O que é esse processo de mudança de uma mentalidade medieval para uma mentalidade moderna? Eu coloquei processo por quê? Porque não foi uma mudança da noite para o dia, as coisas não aconteceram assim, agora a gente é moderno, a gente não é mais medieval e ponto. A mentalidade não mudou da noite para o dia, é um processo, é algo que vai acontecendo no decorrer desse período. E o renascimento cultural é uma dessas coisas que a gente pode notar como essa mudança. E alguns autores, alguns historiadores vão questionar essa ideia de renascimento, como Peter Burke vai falar que existiram vários renascimentos, com diferentes formas de entender esses renascimentos, até mesmo no Japão, entre outros lugares. Mas isso é curiosidade, eu não vou focar tanto nisso. Mas o que a gente entender é que era um processo, não foi da noite por dia, a mentalidade não mudou, a gente não deixou de ser medieval e agora virou moderno. E eles nem tinham esse pensamento, isso é algo nosso. Ok, vamos pensar nesse sentido. Até Peter Buck vai falar sobre alguns autores, por exemplo, Maquiavel, até mesmo Maquiavel com o Príncipe, não sei se vocês conhecem. É um livro que destoa bastante dessa mentalidade medieval. E ele vai falar que mesmo Maquiavel, no Príncipe, ele não saía totalmente dessa mentalidade medieval. Ele ainda era, de certa forma, alguém que viveu naquele período medieval. Então a gente tem que pensar nisso. É, Aqui está o contexto, a gente tem uma noção mais ou menos de como tudo se deu, do Renascimento e tudo mais. Agora a gente vai dar uma definição. Eu escrevi essa definição aqui para a gente ter uma ideia bem resumida do que seria e para a gente entender melhor. Retomada a valores da antiguidade grega e romana, buscando uma valorização da natureza, também do ser humano em âmbito artístico, cultural, social e intelectual, negando aspectos da medievalidade. Legal, né? Acho que vocês vão entender dessa forma, não sei. Qualquer coisa também vocês podem me perguntar, mandam um direct ou coisa do tipo. Vamos para as características agora. O classicismo, que seria essa retomada de valores da antiguidade grega e romana. Seria essa busca dessa. Até mesmo mais na arte, entre outros pontos, mas na arte a gente pode ver isso bastante, nessa busca dessa retomada de valores dessa antiguidade, na forma de fazer arte, entre outras coisas. Mas na vida também, como a gente vai perceber mais pra frente, quando eu for falar sobre os outros pontos. Humanismo seria a valorização do ser humano como algo belo, algo perfeito, de certa forma, mas ainda não saindo dessa noção de religiosidade. O misticismo ainda existia, até porque uma boa forma de entender isso, tem uma frase que é boa, é que o ser humano é a obra-prima de Deus. Então o ser humano é algo perfeito, de certa forma.
Naturalismo, a gente vê isso bastante na arte, que é a reprodução, a busca de uma reprodução, de uma criação fidedigna na natureza. Quando você for fazer um desenho, por exemplo, tentar ser mais fidedigno à natureza possível. Individualismo, essa busca da individualidade, só que em certo ponto, seria a valorização do indivíduo como alguém que é responsável por si só, de certa forma. Nesse ponto, entre outras coisas, que a gente pode explicar isso. Seria essa ideia de individualidade, mas nem tanto, tá? O que seria o racionalismo? O racionalismo é essa busca da razão acima dessa ideia de miticidade. Seria a busca de uma ideia de ciência, ainda não uma ciência, mas seria essa busca de comprovações científicas a partir de 5 sentidos, dos 5 sentidos que a gente tem. Hedonismo seria a valorização dos prazeres terrenos ou de coisas materiais. E o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, que se distingue, que vai de contrário à ideia do teocentrismo, mas nem tanto, que a gente viu atrás que ainda tem essa noção de Deus. Deus ainda não foi abandonado, a ideia de divindade e tudo mais. Tem outros pontos que eu não coloquei, como o cientificismo, que seria essa ideia de racionalismo, mas essa ideia da valorização das ciências, de certa forma. E também tem o universalismo, que eu não coloquei, que seria essa busca também por valores dessa antiguidade grega e romana, mas em outro ponto, como a ideia de saber vários saberes. Um exemplo disso é o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é um exemplo muito bom disso. Então, por quê? Porque ele valorizava, ele buscava vários saberes, ele era ao mesmo tempo artista, inventor, entre outras coisas. Eu acho que está bem explicado aqui o que seria o renascimento cultural. Agora a gente vai falar, nas próximas aulas eu quero falar sobre outros pontos que vão culminar em outras coisas. Eu quero falar sobre o protestantismo, mas por enquanto é isso. Obrigado por quem assistiu e valeu aí.